Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Hoje estou aqui, super agasalhado, tá frio demais, mas nos alegremos em Deus, porque é mais um dia que nos fez o Senhor. Se os irmãos perceberem, eu vou olhar um pouquinho para cima e para baixo, porque é a terceira vez que eu tento gravar, meu telefone deu erro, aí eu peguei o telefone da minha mãe, mas tô com medo também de não conseguir, então tô aqui com o meu telefone embaixo e o telefone da minha mãe em cima. Então, de vez em quando eu vou me confundir um pouquinho para onde eu olho, porque se um der erro eu consigo ver no outro, tá bom? Então peço que os irmãos me perdoem. Hoje é lição número 9, dia 31 de maio. O que tem no dia 31 de maio? Hoje é o dia do aniversário do nosso pastor presidente, pastor Naldemir Lopes de Jesus. Pastor, mais uma primavera. Sei que normalmente estaremos hoje, né, na correria para poder fazermos aquela festa, aquele culto abençoado, mas aprove ao Senhor nós estarmos assim, né, em quarentena. Então, ainda assim, nós agradecemos a Deus, porque contudo, o Senhor está bem, o Senhor está com saúde e o Senhor está guardado em Deus. Também é aniversário do jovem Gessé, filho aí da missionária irmã Carol, e do diácono irmão Rogério. Que Deus possa abençoar a vida do nosso pastor e do nosso jovem. E você que porventura esteja assistindo, que também é seu aniversário, meus parabéns. Vamos orar para que Deus nos direcione aqui nessa aula. E assim agradecemos também a Deus pela vida dos aniversariantes. Pai, entramos na tua presença mais uma vez. Obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado por termos, Pai, tido a permissão de dormir e acordar em paz, em segurança. E agora, Pai, nós te agradecemos porque nós podemos, Pai, estar aqui para estudar, para poder ler a Tua palavra. Tua palavra, Pai, que pelo poder que há, Senhor, nela e pela ação do Teu Espírito Santo, que ela venha nos curar, que ela venha nos transformar, que ela venha nos libertar, que ela venha nos restaurar, porque a Tua palavra é vida, Pai. Agora, Senhor, que nós possamos estar com o nosso ouvido aberto, com o nosso entendimento, com a porta do nosso coração, Pai, aberta para receber o Teu Espírito Santo, para poder, Senhor, fazer morada através da Tua palavra. Te entregamos ainda, Pai, o nosso pastor presidente, nosso jovem Gessé. Abençoa, Pai, os Teus filhos, dê graça, dê força, Senhor, guarde eles como a menina dos Teus olhos. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje temos bastante coisa para falar, para variar, né? E estamos quase acabando, né? Lição 9, faltam apenas mais 4 para poder encerrarmos o trimestre. O prefeito de Itaboraí, ele prorrogou o decreto até o próximo dia 8. Então, dependendo do próximo decreto, né? A gente pode voltar ou não. Então, vamos continuar orando e esperando em Deus, né? O que irá desenrolar por aí. Mas a revista foi muito boa, tem sido um momento precioso. Sei que para muitos é muito difícil, né, estar estudando assim à distância, mas na semana passada eu até estive conversando com a irmã Valéria que o vídeo gravado ele é muito bom. Nada se compara à aula presencial, mas o vídeo gravado ele tem uma característica de você não entendeu, você ficou perdido, você vem aqui, volta e ouve uma, duas, três, quatro vezes até você conseguir entender. E outra, você pode ouvir, né? Assistir outras vezes para poder se alimentar. E a aula, às vezes, ao vivo, você fica meio acanhado de tirar alguma dúvida, ou é muita gente falando. Então, que esse momento seja um momento de crescimento e de alimento. E eu espero em Deus, né, que a gente consiga, mesmo depois que volte às aulas presenciais, talvez filmar a aula na igreja, mas a gente vai tentar uma forma de a gente manter esse vínculo, né, à distância, porque tem gente que aos domingos está de expediente, tem gente que não pode ir por motivo de doença, então para a gente sempre manter, né, esse canal online, porque isso tem sido muito, muito proveitoso. Eu estou aqui, olho para lá, olho para cá, olho para lá, olho para cá, mas depois eu acostumo. O mistério da unidade revelado. Mistério? Ué, a Bíblia tem mistério? Tem. Mas a gente vai entender que mistério é esse aí. Eu sempre gosto de trazer, né, uma pauta relacionada ao assunto para poder a gente conversar. Hoje, a própria revista, né, o próprio comentarista, ele me deu esse suporte. Na verdade, existe aqui a página 64.
o subsídio didático ele já é para isso. Só que às vezes é algo que ou não vai pelo caminho que eu quero falar, ou de repente eu tenho uma outra fonte. Mas você, professor, você sempre use, ó. Tem aqui, ó, subsídio didático. Ele tem umas coisas muito boas aqui. Como eu estou sempre estudando, então eu tenho livro, eu tenho outros materiais para poder. Ó, o telefone caiu. Muita prova hoje, hein? Eu tenho subsídio didático para poder eu conseguir outras fontes, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Calma aí rapidinho que. Aí, voltamos. Então, vamos lá. Ó, página 64. Embora a palavra mistério não apareça no Antigo Testamento, o conceito de segredo no Antigo Testamento é o de conselhos que Deus revela ao seu povo. O Novo Testamento usa o termo para se referir ao Evangelho, às vezes no sentido mais amplo, incluindo o plano de Deus de redenção, existente desde os tempos eternos. Então, aqui a gente vê, né, que não existe a palavra mistério no Antigo Testamento, mas o conceito de segredo é o de conselhos, né, o que Deus revela ao seu povo. Para quem não sabe, né, a Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus. E sendo amigo de Deus, o próprio Deus revelou alguns segredos para Abraão. Um deles, né, foi a destruição de Sodoma e Gomorra, que seria, a gente pode entender por mistério, né? O que aconteceu com aquele povo, para o povo era um mistério. Mas Deus revelou esse segredo ao seu amigo Abraão. E no Novo Testamento, isso se refere ao Evangelho, né? Ao plano de Deus de redenção, existente desde os tempos eternos. Aí você vai encontrar referência em Romanos, em 1 Coríntios, em Efésios, em Colossenses, em 1 Timóteo e Apocalipse. Aqui, ó, tem as referências para você ler depois. É também aplicável a aspectos específicos do Evangelho. A encarnação, está em Colossenses, em 1 Timóteo, a igreja como corpo de Cristo, incluindo os judeus e os gentios, as características do reino espiritual atual, a cegueira temporária de Israel e a transformação do crente na volta de Cristo. O termo também é usado para se referir a qualquer verdade oculta que tenha que ser estendida de forma sobrenatural, entendida de forma sobrenatural. É o mistério da influência do anticristo ainda não revelado. Esse texto está no dicionário bíblico Wycliffe da CPAD. A CPAD sempre dando muitos subsídios para poder a gente estudar. Então entendemos um pouquinho o que é mistério dentro da Bíblia. Vamos ao texto áureo. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como, agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Lembra que falamos na semana passada sobre apóstolos e profetas. Volto com a minha pergunta. Quem vier no meu privado responder o que é, segundo a Bíblia, apóstolo e profeta, né? Você ganha aí uma lembrança. Isso está lá em Efésios 3:5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Profetas no Antigo Testamento, apóstolos no Novo Testamento. Essa semana tem duas leituras diárias que eu quero destacar. A de terça-feira, que está em Gênesis e Isaías, diz assim: as escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. Que bênçãos eram essas? Era o plano perfeito de Deus em unir judeus e gentios em um só povo, que é a igreja. E no sábado ele fala assim: o mistério está em Efésios, o mistério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a igreja. Esse era o mistério oculto. Esse mistério era a unidade, né? Era o novo homem, que era o povo de Deus, a igreja. Esse era o mistério, que é a unidade, como diz o próprio título, né? Hoje da lição, o mistério da unidade revelado. Vamos para a página 63.
Ó, eu olho o tempo passando e fico desesperado. Já passaram-se 10 minutos. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Esse é o panorama da lição de hoje. 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Isso aqui, né, é aquela discussão que a gente vem tendo já uns 3 domingos sobre esse exclusivismo que os judeus achavam que tinham e causava essa briga, né, essa rixa entre eles e todos os demais povos. Que Deus, né, condenava e Jesus veio para poder passar a régua e acabar com isso. 1.1. O conceito bíblico de mistério. Irmãos, quando eu planejo aula, eu vou marcando, né, aquilo que eu sei que eu não posso deixar de falar. Mas tem coisa que eu tô marcando tudo, ó. Eu só marco o título. Porque tudo isso aqui eu tenho que falar. Porque se eu passar alguma coisa, vai perder o sentido. Aí eu venho aqui, ó, coloco algumas observações do lado. É difícil a vida do professor para dar aula de 1h30 e 45 minutos. Mas vamos lá. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Irmãos, sempre vai existir um propósito. Aqui no começo, na hora que eu li aqui o Ministério Oculto, eles, né, tanto judeus como gentios, eles desconheciam o propósito. Então, assim, eu já falei, acho que aqui na aula, eu já falei em algumas mensagens minhas, as coisas acontecem, a gente não tem que perguntar por quê, mas para quê. Qual é o propósito? Deus tem um propósito em tudo, absolutamente tudo. Falei aqui, se não me engano, na semana passada, sobre a questão de estarmos vivendo esse momento hoje. Existe um propósito. Por mais que a gente não saiba, mas existe um propósito sim. Então, não é Deus por quê? Deus para quê? Para que está acontecendo isso? Qual é o propósito? E às vezes a gente não conhece, ou na maioria das vezes a gente geralmente não sabe o porquê, mas Deus sabe e Ele está no controle. Aqui quando o autor fala aqui, ó, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na Idade das Trevas da Igreja Católica. Alguém pode falar, Marlos, por que você fala tanto sobre a Igreja Católica? Porque é história, é referência. A Igreja Católica ela fazia o seguinte, ela pregava, ela fazia, né, suas missas em latim, os padres rezavam as suas missas em latim, de costas para as pessoas olhando para o altar. Ou seja, as pessoas não conheciam aquela língua, elas não viam, né, ali, elas não liam o lábio do padre e muitos não tinham acesso ao estudo. E as poucas versões da Bíblia que tinham disponíveis, só os padres, né, só os estudiosos que tinham acesso. Ou seja, as pessoas ficavam reféns daquilo que era falado e muitas das vezes eles realmente não conseguiam entender. Eu assisti esses dias, vale muito para ensino, o filme Dos Papas, que fala sobre a transição da saída do Papa João Paulo, Bento XVI, né, foi a escolha dele e depois ele saiu e entrou o Francisco. E ele fala, o próprio Papa diz, né, o Bento XVI, que durante as reuniões ele fala muita coisa importante em latim, porque muitos papas não entendem, né? Muitos padres não entendem. Então, o que ele quer que poucos saibam, ele fala em latim. Esse filme é do ano passado, é um filme atual.
Só para os irmãos terem noção de como funciona, né, as coisas. Irmãos, não se escandalizem com isso, porque é uma forma da gente aprender. A gente não está assistindo para poder adorar uma coisa ou outra, não. A gente está assistindo para poder aprender. Tira como objeto de estudo. A gente tem que pedir a Deus sabedoria para poder nós lermos e tirarmos aquilo, extrairmos o que é estudo, o que serve e o que não é, a gente passa adiante. Ó. O telefone da minha mãe desligou, ainda bem que eu coloquei os dois, senão eu iria para a quarta tentativa de aula. Orem aí para poder eu não perder essa aula aqui também. Então eu falei aqui sobre a questão de Deus, né, ter revelado os seus mistérios ocultos para todos. Irmãos, deixa só eu colocar aqui de novo o telefone.